É com muita alegria, mais uma vez, que estamos reunidos online para a classe de professores da Escola Sabatina. Estamos concluindo hoje esta lição que nós estamos estudando, já é a última lição do trimestre, o livro do Êxodo. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais dentro daquilo que a lição está propondo, ou seja, conhecermos exatamente o último capítulo da história propriamente do povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. E esse capítulo fala da construção do tabernáculo. Porém, antes, nós temos aqui algo muito, muito interessante, que é justamente o nosso texto áureo. E ele nos traz preciosíssimas informações que nós iremos, numa breve, rápida exegese, consultarmos para termos efetivamente o conhecimento daquilo que Deus deseja nos comunicar. Êxodo 40, versículo 34, diz exatamente assim a palavra de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Meus queridos, notem a clareza desta frase. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. O livro do Êxodo, vocês entendem, não poderia acabar de uma maneira mais abençoada. Se nós olharmos com atenção, nós veremos que esta mesma nuvem, citada aqui em Êxodo 34, 40, esta mesma nuvem, ela conduziu Israel desde Sucot. E quando falamos de Sucot, nós temos ali a primeira parada, o primeiro ponto de parada de Israel desde que saíra do Egito. Portanto, nós falamos aqui de uma trajetória de mais ou menos 80 quilômetros. E neste momento nós encontramos justamente neste ponto de parada algo bastante interessante, que foi justamente aquele momento em que se para uma reunião, para um assentamento e em seguida se prossegue. Êxodo 13, 20 a 22 nos fala como foi isto, dizendo que, tendo, pois, partido de Sucot, acamparam-se em Etã, ou seja, mais ou menos entre 10 a 15 quilômetros para frente de Sucot. E notem que a entrada do deserto era o momento em que o povo escolhido começava, de fato, a entrar no deserto. E, interessantemente, há uma conexão aqui com o deserto espiritual também. Mas notem que o versículo 21 nos fala assim: o Senhor ia adiante deles. Ou seja, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Qual é a relevância da coluna de nuvem, ou da própria nuvem em si? Vocês notam que é importante lembrar que esta nuvem foi a mesma nuvem que acompanhou o povo de Deus no momento em que era coberta com a glória do Senhor, velada pela nuvem, a tenda da congregação. Também importante lembrar que neste momento, queridos, nós temos a Bíblia falando diversas vezes, diversos momentos, mas em especial eu preciso citar estes textos aqui. Ali, Êxodo 33, vocês já leram o texto nessa semana, mas é interessante notarmos o que diz 33, 7 a 10 também, porque ele diz assim, que ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Por que será tão longe do arraial? Porque havia acontecido aquele episódio recentemente, de uma apostasia, e efetivamente Moisés separara as coisas santas das coisas profanas. Por isso ele colocou esta tenda e armou longe, efetivamente, do arraial. E ele chamava tenda da congregação. Olha que interessante, não é? Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. É interessante porque aqui fala que uma vez dentro da tenda, Moisés descia aquela nuvem, veja só, descia aquela nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quer dizer, falava porque a nuvem permitia que a glória do Senhor não consumisse Moisés. Este era o essencial objetivo.
E esta nuvem, queridos, é tanto falada no livro do Êxodo, ela também está presente em outros livros da Bíblia. Nós já veremos quais. Mas eu acho muito relevante aqui que nós não podemos esquecer que esta experiência com a nuvem, ela durou até o momento em que o povo entrou na terra prometida. Ali sim, com liderança já de Josué, a nuvem não mais acompanhou o povo porque havia já uma escola de vida, escola de fé e de relacionamento com Deus que permitia agora que eles confiassem mesmo sem ver a nuvem. Então, era uma fé desenvolvida ao longo de muitos anos de experiências miraculosas e pessoais com Deus. O que me chamou muito a atenção foi que esta mesma nuvem, é interessante que ela também acoberta um anjo forte. Esse anjo forte é diferente da visão que João teve em Apocalipse dos anjos que seguram os 4 ventos. Ele também é diferente dos anjos que carregam e tocam as 7 trombetas. E ele também é diferente dos anjos que estão sobre o rio Eufrates. Por que ele é diferente? Queridos, porque este anjo efetivamente ele está numa nuvem que é símbolo de Cristo. Essa nuvem é símbolo de Jesus. E ela se faz presente lá em Apocalipse 10, versículo 1. Este é o anjo forte que também está colocado nesta nuvem. Apocalipse 10, 1, só um dos textos, nós temos mais textos para citar, mas Apocalipse 10, 1, nós temos aqui escrito o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Fala aqui de Jesus. Efetivamente de Jesus. Agora, quando a nuvem, propriamente, desce sobre o santuário terrestre, já veremos uma grande diferença, se é que existe alguma, entre santuário e tabernáculo, não é? Mas quando acontece desta nuvem descer efetivamente sobre o santuário terrestre, estava ali se cumprindo uma profecia que poucos prestam atenção. Me refiro naturalmente a Êxodo 25, versículo 8. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Vocês sabem que o cumprimento desta profecia feita por Deus, de que Deus habitaria no meio do seu povo, aconteceu exatamente assim que o santuário foi construído. E a nuvem desceu sobre o santuário, mostrando efetivamente, queridos, que havia algo de diferente a partir dali com aquele restante, com aquele remanescente do povo escolhido que havia saído do reino pagão do Egito. Neste momento, a partir, digamos assim, deste momento é que efetivamente, de maneira especial, Deus não passaria apenas, digamos assim, a estar com o seu povo, mas ele passaria, notem bem a diferença, a residir com o seu povo. Isto é sublime se nós pensarmos, queridos, porque a presença divina, a partir deste instante, ela era visível aos olhos de todos aqueles que estavam lá presentes. E além disso, nós temos que ver também que dali em diante a jornada à terra prometida, ela seria ao lado daquele que miraculosamente havia feito tantas obras em favor da salvação de Israel e que continuaria fazendo. Mas, interessantemente, eu não sei se todos vocês tiveram essa direção, mas quando eu noto esta efetividade de Deus estando entre nós, vivendo entre nós, me veio à mente me veio à mente Mateus 18, versículo 20. Texto muito conhecido, não precisamos nem abrir a Bíblia, que sabemos de cor. Esse texto fala assim: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por que será que Jesus nos disse assim? Na igreja em que tiverem reunidos 2 ou 3, ali estou no meio deles. Por que ele não falou igreja, não usou a palavra eclesia, por exemplo? Por um simples detalhe. Vocês sabem muito bem que a igreja não salva, a igreja nunca salvou, e a igreja, por assim se dizer, nunca salvará. Salvação tem uma fonte, a fonte da salvação é uma pessoa, não uma instituição, não um CNPJ. A fonte de salvação continuará sendo sempre a pessoa de Jesus. E eu noto isto porque nós temos uma temática muito interessante neste mesmo aspecto.
Notem que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, não importa o local geograficamente falando. Se nós olharmos para o fim dos tempos, nós veremos que as próprias edificações, as igrejas estarão fechadas por força da imagem da besta comunicada nos 4 cantos do mundo. Portanto, não haverá reunião mais em cultos. Não haverá culto, aliás, em igrejas, né? Evidentemente. Mas onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele estará no meio deles. Num cenário importante, né, que vocês notam muito bem, um cenário muito importante, porque além desse texto, eu gostaria de ler aqui para vocês também um outro que nós conhecemos tão bem, que é João 10:16. Há uma razão pela qual Jesus não está restrito às igrejas, ele não se restringe por nada, muito menos às igrejas. João 10, versículo 16, João 10:16, é um texto também muito conhecido, mas que vale a pena nós olharmos com parcimônia neste momento. João 10:16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, Jesus aqui está dizendo basicamente o quê? Que ele tem filhos e filhas em todas as denominações. Ele tem pessoas que ele está salvando em todas as denominações religiosas, sejam igrejas inclusive ou não. E cada um será julgado à medida do seu conhecimento e da sua aceitação dentro deste grau de conhecimento que possui. É claro que nós somos de fato mesmo privilegiados por Deus, que conhecemos toda a verdade, conhecemos 100% da verdade. A teologia da palavra de Deus, ela nos é conhecida de ponta a ponta, nós conhecemos o princípio e o fim, porque esta não é mais uma igreja apenas, é um movimento profético suscitado pelo próprio Deus para comunicar a sua extrema verdade ao mundo que está caminhando efetivamente para os seus últimos dias. E é interessante aqui notarmos que Jesus, por exemplo, ele sempre esteve ao lado dos seus filhos. Vamos pegar, por exemplo, Abraão. Pacto abraâmico, vocês sabem muito bem do que nós estamos falando aqui, não é? Mas como é que era mesmo conhecido Abraão? Qual era o título, qual era o símbolo de Abraão? Ele era chamado o homem... Vocês se lembram? O pai da fé. O pai da fé. Aqui parece um paradoxo. O pai da fé nunca pisou em uma igreja. O pai da fé, aliás, nunca pisou em um templo. No entanto, era o pai da fé. Independente da parte geográfica onde estivesse Abraão, a sua relação com Deus imperava sobre todos os seus interesses. Era a primeira coisa que ele buscava. E Jesus mesmo disse muito mais tarde: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aliás, a título de curiosidade, como nós sempre fazemos na lição, não é? Vocês sabem o que significa o nome Abrão e o que significa o nome Abraão? Alguém sabe? Nós vamos adiantar aqui. O prefixo ab em hebraico, ele significa pai, em hebraico. No grego lá você vai para abá, não é? Mas ab em hebraico. E significa o quê? Ab, pai, significa povo. Por isso, Abrão, ou Avram, como se fala em hebraico, pai de um povo. Mas e Abraão? Aqui muda um pouco, mas um grande significado. Quando você pronuncia em hebraico Avraham, você está dizendo pai de um grande povo. E de fato, Abrão era pai de um povo. Mas quando se torna Abraão, tornou-se pai de um grande povo. Aliás, uma posteridade que ele não podia contar de maneira nenhuma. E muito bem. Por falar em aprisco do Senhor, por falar em pai da fé, por falar em relacionamento com Deus, queridos, nós não podemos esquecer de um mandamento. Mas aí eu chamo a atenção porque as pessoas no mundo religioso, especialmente no mundo protestante, ficam confundindo as coisas até hoje. Assim, perguntando rapidamente, Deus estabeleceu mandamentos antes dos 10 mandamentos ou não?
Pensem para responder. Deus estabeleceu mandamentos antes de dá-los de forma escrita no Sinai ou não? Eu vou chamar a atenção de vocês rapidamente aqui, porque, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, há um mandamento que Deus estabeleceu mesmo antes de escrevê-lo em tábuas de pedra. E se você olhar Gênesis 2:3, por exemplo, agora, você configurará este mandamento como já sendo existente, já sendo exigível e sendo cumprido pelos filhos de Deus, porque o mandamento era este aqui, ó. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador criara e fizera. Notem aqui, por que eu citei este ponto? É importantíssimo nós sabermos que o sábado foi estabelecido, ele foi criado por Deus para a humanidade cerca de 2.300 anos antes que sequer existisse povo hebreu. Portanto, notem, é um mandamento que foi repetido, foi escrito novamente, agora sim, em tábuas de pedra, porque não há uma comparação possível entre a memória e a capacidade de inteligência dos primeiros seres humanos, recém-criados por Deus, com os que estavam vivendo já no cativeiro egípcio. Ou seja, o pecado transforma a nossa capacidade cognitiva para pior a cada geração que passa. Nós temos uma ilusão pelo mundo da tecnologia, pelo mundo digital, que estamos crescendo muito em conhecimento, nós estamos crescendo em informação. Mas a nossa memória, ela decresce a cada tempo, porque nós estamos num processo de decrepitude acelerada pelo pecado. E não só diminuímos de tamanho na estatura física, mas também na cognitividade, na capacidade da nossa inteligência, na capacidade da nossa memorização. Por esta razão, tornou-se necessário, não a tradição oral meramente, como até ali era realizada, até o dilúvio pelo menos, né? Mas depois, então, a tradição escrita. A escrita foi uma necessidade, não uma evolução do ser humano, como muitos acreditam, mas uma necessidade, porque não tínhamos mais capacidade cognitiva de guardarmos com precisão, com uma memorização perfeita, aquilo que ouvíamos, porque nós íamos perdendo, como hoje também perdemos muitas e muitas memórias e perdemos até rapidamente. Assim sendo, queridos, o que me chama muito a atenção nesse aspecto é que havia um mandamento, agora ainda sem ser escrito por Deus e sem ser dado a Israel, mas que deveria continuar sendo observado por todos os seus filhos desde a criação. E eu estou, claro, evidentemente falando aqui do sábado, porque se você olhar ali em Êxodo, capítulo 35, neste ponto da palavra de Deus, lógico, após a concessão da lei, em Êxodo 35, nós temos aqui nos versículos 2 e 3, escrito pela palavra de Deus o seguinte: trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Olha a penalidade para quem transgredisse o sábado. Não é? Versículo 3, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Queridos, notem algo muito relevante aqui, porque Israel estava agora neste ponto da sua existência empenhado efetivamente em reunir os materiais mais nobres para construir o tabernáculo ou o santuário? E agora? Santuário. Ou o tabernáculo? Tabernáculo. Nós já chegaremos lá. Será que tem diferença? Há Bíblias que chamam de tabernáculo, outras chamam de santuário. Será que tabernáculo é santuário, santuário é tabernáculo? Ou há alguma diferença entre ambos? Já veremos isso aqui daqui a pouquinho. O que eu quero chamar a atenção é que, embora eles estivessem empenhados na construção do tabernáculo ou do santuário, queridos, a despeito de ser esta uma obra com motivação sagrada, a respeito de ser uma obra com natureza sacra, vocês notam que ninguém poderia alegar que estava trabalhando para o Senhor, profanando ou transgredindo o sábado. Isso quer dizer que a construção do templo mesmo em Jerusalém, tanto o primeiro quanto o segundo templo, nunca foi realizada no sábado. E tampouco este tabernáculo, este santuário móvel, não é? Seria admissível o trabalho aos sábados. E interessantemente,
tanto a natureza, né, quanto a motivação sagrada da construção deste tabernáculo, deste santuário, queridos, não nos enganou de maneira alguma Deus no tocante à necessidade de abster-se deste trabalho, inclusive, durante as horas sagradas do sábado. Eu noto aqui, as pessoas até me perguntaram essa semana pelo WhatsApp, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Claro, aqui cabe uma explicação muito necessária. Nós precisamos entender efetivamente que aqui existe uma escrita com contemporização local que não se repete necessariamente hoje. Em que sentido? Eu não sei quantos de vocês já acamparam numa mata ou algo semelhante e necessitaram acender o fogo. Em primeiro lugar, acender o fogo naqueles dias, naquele local, quando eu falo do Sinai até os dias de hoje, o fogo para esquentar os alimentos durante o dia não é nem necessário, porque é tão quente lá, é um mormaço tão forte que os alimentos acabam ficando quentes por natureza, sem a precisão de um fogo. Mas lógico que à noite a temperatura cai, e então haveria talvez a necessidade, ou mesmo durante o dia, de cozer alguns alimentos, como aves, né, por exemplo. E aí entra um detalhe importante. Por que não poderiam cozer aves ou fazer fogo no sábado? Porque fazer fogo no sábado importava primeiramente em sair em busca de lenha. Essa região do Sinai é uma região montanhosa, pedregosa, tem muito poucas árvores, algumas efetivamente até o pé de acácia, por exemplo, dá uma lenha muito boa, mas não é fácil você encontrar essa lenha e capturá-la para fins de queima. Segundo lugar, para você fazer fogo, como vocês acham que eles faziam fogo? Pegavam um fósforo, riscavam um palito e estava aceso o fogo? De jeito nenhum. Nem pederneira eles tinham. Então, na verdade, a feitura do fogo neste tempo, nesta ocasião, era produto de faísca em palha. Faísca essa produzida com um choque de pedra sobre pedra. Então, era um trabalho árduo, sim. Não era uma coisa instantânea, não era uma coisa fácil, era um trabalho, inclusive, tido como pesado, tanto do buscar da lenha quanto acender o fogo e mantê-lo aceso. Por isso, então, Deus coloca aqui esta recomendação que é localmente, evidentemente, direcionada para o povo de Israel, porque hoje se você tem o alimento pré-cozido ou tem um alimento preparado no sexto dia da semana e vai apenas esquentá-lo no sábado, evidentemente esse clique que você dá no seu fogão, alguns acendem automaticamente ou você risca um fósforo, é evidente que isso não será tido como um pecado no sábado, porque o esforço para isso físico é praticamente zero. O ideal, claro, se nós queremos de fato estar muito mais perto de Deus, é que nos abstenhamos, inclusive, de fazer o almoço ou fazer comida no sábado. Temos o alimento pré-preparado, porque nós temos 6 dias da semana para fazer isto. Preparamos o alimento, inclusive o alimento que nós temos preferencialmente para consumo no sábado, é o alimento crucífero, né? Uma dieta crucífera, que não seja necessário você cozer, que você tenha temperos, essas coisas que demandam não só tempo, como também um trabalho desnecessário. Então, este mandamento aqui, esta ordem, melhor dizendo aqui, ela era direcionada para o povo de Israel naquele contexto em que se encontrava aos pés do Monte Sinai ou no deserto do Sinai. Agora, notem que nós temos um outro contexto aqui, direcionado para o sábado, lá em capítulo 16 de Êxodo. É bom que a gente consulte bem a Bíblia, porque amanhã, na lição de Escola Sabatina, nós teremos essa oportunidade de lembrar desses textos. Êxodo 16, versículo 23, diz assim: Respondeu-lhes, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso o santo sábado. Peraí, que capítulo de Êxodo é esse? Capítulo 16. Bom, o capítulo 16 vem antes da lei de Deus que foi dada no capítulo 20. Portanto, vejam aqui vocês, que nós estamos diante aqui de uma situação bem interessante. Eu falei que o sábado foi dado como ordem, como mandamento, lá no Gênesis, na criação. E aqui você nota que em 16, capítulo 23, versículo 23 é assim: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio. O que quiser descozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Vejam que algo interessante, não é? Antes do recebimento dos 10 mandamentos,
já havia a necessidade da manutenção da guarda do sábado. E pouca gente vê isso, né? Agora, o mais importante aqui é o seguinte: neste evento todo que Deus estava criando de santificação do sétimo dia da semana, queridos, é importante destacar que Moisés compreendeu claramente, mas assim, cristalinamente, que Deus havia providenciado, por exemplo, o próprio maná, de uma forma que o sábado continuasse sendo um dia de total abstinência ao trabalho ou de trabalho. Mesmo capítulo 16 de Êxodo, versículo 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres de cada um, ou para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Interessante isto aqui, porque eles estavam, digamos assim, relutantes em relação a uma ordem expressa, que nós olhamos ali em capítulo 16, versículo 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Veja como Deus fez aqui 2 milagres. Primeiramente, um, que era o cair diário, não é? Do maná, menos no sábado. E, por um milagre a mais de Deus, o maná que caía na sexta-feira, ele não apodrecia no sábado. Em qualquer outro dia da semana, o maná de um dia não se podia aproveitar no outro. Mas na sexta-feira se podia aproveitá-lo. Então você nota que havia aqui um milagre atrás do outro, Deus mostrando a santidade do sábado no capítulo 16 de Êxodo, que não tem a lei ainda escrita, porque o povo não tinha chegado a recebê-la, mas o sábado já era exigível desde aquele momento. Também, interessantemente, nós temos olhado, queridos, que, até por curiosidade, né? No versículo 27 você vê como o povo estava afastado de Deus. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Note, Deus ainda não tinha escrito os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Que leis eram essas? Que mandamentos? Eram os mesmos mandamentos que ele escrevera agora, porque o povo esquecera, e aqui está a prova que o povo estava esquecendo dos mandamentos e ordens de Deus expressas para o povo de Israel, desde o pacto abraâmico para cá especialmente. Então, meus queridos, nós temos aquela dúvida agora, não é? Como é que ficaria essa questão? Deus mandou construir um santuário ou mandou construir um tabernáculo? Vamos lá. Santuário, em hebraico, a gente escreve Mikadesh. E Mikadesh significa em hebraico lugar santo. Já tabernáculo, é uma palavra hebraica chamada, ou se escreve Mishkan. E Mishkan significa efetivamente uma tenda para fins de moradia. O tabernáculo terrestre ou o santuário terrestre, vocês entendem que era um lugar santo ou não? Claro que era. Deus estava ali com a nuvem todos os dias. E era um local, uma tenda para moradia, sim ou não? E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Atenção aqui, você nota que qual dos dois Deus mandou Moisés construir? Tanto o santuário quanto o tabernáculo, porque ambos na natureza, tanto na natureza da palavra hebraica de tradução direta, quanto na natureza da sua própria existência, eram a mesma coisa. Só que tem detalhes importantíssimos aqui. Nós precisamos olhar Êxodo 26, 30, melhor dizendo, né? Que diz aqui o seguinte: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Peraí. Um tabernáculo na terra que seria construído conforme um modelo mostrado no monte, aqui fala do Monte Sinai, portanto Deus havia mostrado por visão a Moisés esse tabernáculo. Como é que funcionaria efetivamente essa história? Então havia um tabernáculo já existente, um santuário já existente, fora da terra. E estamos falando o que aqui? Estamos falando aqui que Deus mostrou a Moisés um santuário onde? No céu. Apocalipse 11, 19, o último livro da Bíblia. Apocalipse 11, 19, nós temos aqui, Apocalipse 11, 19, escrito o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu.
E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Interessantemente ou não, queridos, o santuário terrestre era de fato cópia, era um símbolo do santuário que já existia no céu. E se você consultar rapidamente, nós temos vários textos, né? Mas temos pouco tempo, então vamos ficar aqui com Hebreus. Vocês conhecem já também bem esse texto, mas Hebreus 9 tem aqui escrito o seguinte: o apóstolo Paulo coloca em Hebreus 9, versículos 11, por exemplo, o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, obviamente, não é? Quer dizer, não desta criação, ou seja, um tabernáculo, um santuário que já existia antes no céu. Versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. É o juízo investigativo, né? O juízo intercessório, que Paulo fala aqui. Vale nos lembrar, então, pensando rapidamente, quais eram os dois aspectos, as duas funções importantíssimas a serem exercidas pelo Messias. Vocês se lembram? O Messias deveria exercer a função tanto de rei quanto de sacerdote, ok? Jesus era descendente da tribo de Davi, da tribo de Levi ou da tribo de Judá? Da tribo de Judá. Prestem atenção. E de Judá, segundo as ordenanças vigentes, é que saíam os sacerdotes e sumo sacerdote, exclusivamente da tribo de Levi. Mas Jesus, eu volto a falar, ele vem da tribo de Judá, não de Levi. E aí nós temos uma situação interessante. Quem oficiava no templo em Jerusalém? Os levitas? Não. Eram os saduceus, que já haviam tirado os levitas praticamente para fora do templo de Jerusalém, o segundo templo eu me refiro, e agora dominavam toda aquela gestão cultica. O importante aqui é que nós temos que Jesus efetivamente nunca oficiou como sumo sacerdote aqui na terra. Nunca. Aqui está mais uma evidência de que efetivamente Jesus estaria trabalhando, estaria operando como sumo sacerdote em outro santuário, em outro tabernáculo. E aqui é evidente, falamos do tabernáculo do santuário celestial, não há outro, queridos. É interessante também que, como é que ficaria o cumprimento da profecia? Porque o Messias tinha que ter a função de rei e exercer também a função de sacerdote. E Jesus nunca oficiou como sacerdote no Templo de Jerusalém. Eu volto a repetir que estas colocações são importantes para nós olharmos efetivamente para a realidade existente na palavra de Deus no tocante a um santuário celestial. Meus queridos, Cristo não só ministrou, mas continua ministrando como sumo sacerdote no local santíssimo, no santuário celestial. E ele voltará, desta vez, não apenas como Messias, mas voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que nos impressiona efetivamente é que a partir desta constatação que nós entendemos que efetivamente o céu não é um santuário. O céu efetivamente contém um santuário. Não construído por mãos humanas, evidentemente, não um santuário feito por ideia de qualquer criador ou qualquer criatura do Criador, mas um santuário efetivamente perfeito, um santuário em um ambiente perfeito no qual nós estamos hoje tendo os méritos do sangue de Cristo aplicados a cada um de nós, especialmente quando somos justificados pela fé e pelo poder do Espírito Santo passamos a ser santificados pela fé. Notemos agora, é interessante vermos, o plano da salvação está tão claro diante de nós quando nós lemos a sua palavra. O povo escolhido foi chamado por Deus e para Deus. Notem que Israel, nos planos originais de Deus, era para ser uma nação de sacerdotes. Era para ser uma nação santa. Mas, infelizmente, pela escolha
pessoal de muitos, Deus então separou a tribo de Levi para que cumprisse esta finalidade. O mesmo desejo Deus tem para com a igreja, de que ela seja uma nação santa, de que ela seja composta por sacerdotes, mas infelizmente a igreja, de maneira geral, hoje, não está tão interessada em ter o seu senso de missão avivado, e muito menos falar em reforma espiritual. Por isto, o sacerdócio hoje de Deus está restrito a pessoas que recebem a chuva serôdia. Ela está caindo nestes dias. Porque desde 1798 estamos entrando no período chamado Tempo do Fim. E durante o Tempo do Fim, este período, nós teremos a volta de Jesus. É o período existente da última fase da história da igreja cristã na Terra, a igreja de Laodiceia. E nós estamos vivendo exatamente nestes dias de Laodiceia. Uma igreja rica em recursos, mas espiritualmente pobre, miserável, cega e nua. Nós precisamos entender que sem Jesus, nós precisamos entender que sem o Espírito Santo, nós não seremos capazes de chegar ao arrependimento. Porque hoje a igreja de Laodiceia prega perdão sem arrependimento, e não existe perdão sem arrependimento. Nós precisamos nos transformar pela graça e pelo poder de Deus, assim como a vida de Moisés foi transformada, para que Ele nos use, para que Ele nos habilite a vivermos o Evangelho e, se necessário, o pregarmos por palavras. Deus abençoe a todos, um excelente sábado e uma abençoada semana.